Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Então vamos dar início a esse nosso encontro, né, deste domingo, com uma pergunta. Você já violou a lei hoje? Calma, não é um desafio, né? Não estamos propondo aqui ou incentivando que quem quer que seja viole as nossas leis. Não é disso que se trata. Na verdade, essa pergunta é apenas uma provocação, né, para introduzi-los aí ao que nós trataremos neste nosso encontro, neste domingo, certo? Então, dito isso, né, convém aqui dizer que não é tão difícil assim quanto a gente pode imaginar, né? Eu só vou acender a luz aqui, porque ainda não é necessário aqui para nossa projeção, né? Assim fica mais nítido aqui essa nossa conversa inicial. Então, como eu ia dizendo, não é tão difícil assim como a gente imagina, né, violar as nossas leis, porque nós temos um grande número delas. E em 2024 foi feito um estudo, um levantamento aí de que no Brasil publica-se em média de 800 a 850 leis, mais ou menos em todo o território nacional. Correto? Então, é humanamente impossível que estejamos todos, né, cientes de todas as leis que entram em vigor ou que deixam de vigorar todos os dias no nosso país, né? Essa é uma característica, né, do sistema jurídico mundial, mas o Brasil é campeão, né, ou se não é campeão, está entre os mais aí do ranking mundial em inovações legislativas, né? E é claro, né, quando a gente fala em violar leis, né, o senso comum nos leva imediatamente a pensar em cometimento de crimes, né? Então vamos lá, retornando à nossa pergunta inicial, né, se você se você já violou alguma lei hoje, se porventura estivermos pensando apenas no aspecto criminal, né, no aspecto penal, basta que todos os dias, assim que você acordar, dê lá uma olhada no Diário Oficial da União e veja se entrou em vigor alguma nova norma incriminadora ou se deixou de vigorar alguma, né? Porém, isso é apenas no que se refere ao direito penal, né? Já que no Brasil a lei penal é algo, legislar sobre o direito penal é privativo da União. Então basta que você veja o Diário Oficial da União, né, todos os dias ali para saber se está ou não violando alguma lei. Mas existem outras leis, né, que também impõem algumas sanções, não na seara criminal, mas na seara pecuniária, como multas, por exemplo, né, que são de competências aí dos estados e dos municípios. Então, se você quiser ter certeza absoluta de que não está violando nenhuma lei nesse exato momento, né, você terá que olhar os diários oficiais e saber de todas as leis de todos os estados e municípios do Brasil, o que não é uma tarefa tão fácil, correto? E não se preocupe, porque a nossa própria legislação cuidou também para que você não possa alegar, se eventualmente for surpreendido violando alguma lei, qualquer que seja ela, né, você não vai poder alegar que desconhecia que aquilo era proibido, né, ou que deveria fazer alguma coisa e não fez, né, porque existe uma lei brasileira, né, que quem já estudou direito ou quem já teve algum contato aí com as ciências jurídicas conhece muito bem, que é chamada de LINDB, né, que é Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né, e um dos seus dizeres lá afirma que a ninguém é dado, né, alegar desconhecimento da lei, né, isso porque todas elas, né, por força aí da normativa, né, por força legal, têm que ser publicadas nos respectivos diários oficiais. Então, uma vez que o poder público faz essa publicação, né, no respectivo diário oficial da União, do Estado ou do município, por óbvio, ele cumpriu com seu papel de dar publicidade. Logo, se deu publicidade, todos, né, presume-se que têm conhecimento daquela lei. Mas não é, né, na prática sabemos que não é bem assim. Mas vamos lá. Dito isso, dito de toda essa dificuldade, dessa característica, dessa vastidão, dessa imensidão de leis que nós temos, dessas alterações constantes que nós temos,
partiremos disso para discutir justamente isso. Qual a finalidade de termos tantas leis? Por que temos tantas leis? Qual é, afinal de contas, o motivo último? Será que é realmente regrar com tanta minúcia assim a vida em sociedade? Será que o intuito é realmente nos tornar melhores por meio da legislação, corrigir as falhas humanas? Né? E é nessa linha de pensamento que o direito, né, acaba se relacionando com a filosofia, ou melhor dizendo, eu até diria que a filosofia, né, é quem empresta muito ao direito para que ele funcione de alguma maneira ali, para que ele vá, à medida que a sociedade avança, tentando pavimentar o seu caminho aí, correto? Então, partindo disso, então nós vamos dar início aqui ao nosso primeiro slide, né, que é justamente onde eu trago ali duas leis, né, que eu pensei aí dessa vastidão, desse oceano de leis que nós temos, só para exemplificar. Né? Então, poderia ter trazido várias e várias aqui, mas eu separei apenas duas ali como exemplos de leis que, além de não ser assim, de não aparentar ser tão relevante, né? Uma é até bastante cômica, né? Mas eu vou explicar o contexto dela. Mas só para vocês verem como é grande o número e como além de ser grande em número, elas também são grandes em variedades de assuntos sobre os quais elas tratam, correto? Então vamos lá. Vou apagar aqui agora, para que o slide fique um pouco mais visível para vocês. Então vamos lá, pessoal. Eu separei aqui duas leis que eu encontrei ali, que eu achei relevante trazer aqui para ilustrar essa ideia que nós estamos trazendo aqui nesse encontro, tá ok? Então a primeira lei, e por favor não riam, porque ela realmente, ela não chegou, não encontrei a publicação dela realmente vigorando como uma lei, né, mas ela, pelo menos o projeto existiu. Então, é o projeto de lei, né? Foi o projeto de lei número 67 de 2005, que dispunha sobre a proibição de morrer no município de Biritiba Mirim. Né? Olha só que engraçado, né? Então, lá naquele município, por algum motivo, o prefeito da cidade definiu lá, em dado momento, que as pessoas não poderiam morrer. Ou seja, ele criou lá, encaminhou um projeto de lei para a Câmara daquele município, propondo que as pessoas não poderiam morrer. E quando eu estava fazendo a pesquisa para trazer esse conteúdo para vocês aqui, eu fiquei curioso. Eu falei, mas qual o fundamento, né? Como assim o prefeito quer proibir algo que está fora do seu controle, está fora do poder humano, né? Proibir alguém de morrer por qualquer motivo que seja. Né? Então, apesar da lei ser bastante curiosa, se assim parecer cômica, ela guarda ali uma justificativa que no final foi rebatida pela própria Câmara dos Vereadores lá, mas a justificativa foi a seguinte: o cemitério da cidade estava superlotado, não tinha mais túmulos ali, não tinha mais espaço para que novos túmulos fossem feitos para sepultar outras pessoas, né? Então, até que uma solução fosse dada, foi encaminhado um projeto de lei nesse sentido. Lá na época, né, o prefeito encaminhou um projeto de lei pedindo que as pessoas cuidassem melhor de sua saúde, né, e que estivessem proibidas, né, de morrer no município de Biritiba Mirim, até que uma solução fosse dada ali, que um novo cemitério fosse construído, coisa do tipo, né. Então a gente vê aí, é cômico, né, bastante engraçado você ver um texto desse, né, inclusive, né, em discussão na Câmara dos Vereadores lá do município, foi observado por um dos parlamentares lá essa questão, né, que nós seremos alvo de chacota aí no Brasil afora se algo dessa natureza passar a vigorar aqui no nosso município, né. Então eu fiquei tão curioso com o tema aqui que acabei indo pesquisar mais a fundo. Correto? Então, para vocês verem, né?
Imagine que essa lei estivesse vigorando e que você estivesse em Biritiba Mirim por algum motivo, de passagem, ou visitando alguém, ou a trabalho, e você falecesse. Né? Você estaria violando a lei. Curioso, né? Mas só para que a gente tenha uma ideia daquilo que a gente falou no começo. Né? Você tem certeza que nesse momento você não está violando nenhuma lei? É, é engraçado, né? Então vamos lá, vamos ver a outra. Então vamos lá. Essa é uma lei estadual, né? Uma lei do Estado de São Paulo, e ela obriga, né? Eu vou acender a luz aqui, pessoal, só para eu vou fazer a leitura aqui e vou acender a luz para ficar mais fácil aqui de vocês me visualizarem que o ambiente está um pouco escuro. Né? Então, o que ela diz aqui é o seguinte, né? Que avisa aos passageiros, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Esse é o artigo 1º da lei. É a lei 9502 de 97. E o artigo 2º diz que a não observação do disposto na presente lei ensejará a aplicação de multas aos infratores. Então, deixa eu só ver se eu melhoro a iluminação aqui, pessoal. Só um segundo. Agora acho que ficou melhor. Assim não precisa ficar acendendo a luz a todo momento aí. Então vamos lá, pessoal. É curioso, né? Parece algo assim meio surreal, mas alguém. Imagine que o elevador, que você está num prédio, né? Lá no 10º andar, e você chama o elevador chega. Se você não prestou atenção ao principal, que é o elevador chegar no andar, provavelmente você também não terá prestado atenção a uma pequena placa, um aviso aí, qualquer que seja, aí, de qualquer dimensão que seja, colado na porta do elevador. Né? Então é meio absurdo, né? Você ter uma lei que te obrigue a verificar se o elevador chegou no andar antes de você entrar nele. Né? E se você não lê a placa, você estaria sujeito a pena de multa. Eu não tenho conhecimento disso aqui ter sido regulamentado aí e de ter funcionado, de alguém já ter sido autuado pelo descumprimento dessa lei. Né? Até porque se você entrar no andar, vamos supor que você esteja ali no 5º andar para cima e você entra no elevador e ele não estivesse ali, provavelmente você sequer teria a chance de ter essa multa cobrada, né? Porque a morte seria praticamente certa. Então, é curioso, né? Mas é o tipo de lei que nós temos, né? Então, volta e meia, só para ilustrar aqui, se você já entrou no elevador alguma vez sem verificar ali, sem atentar para essa lei, se ele estava parado no andar, você provavelmente infringiu essa lei aqui, no estado de São Paulo, pelo menos. Tá ok? Então, só para demonstrar, só para ilustrar como isso é curioso. Como essa questão do volume de leis que nós temos, né, a quantidade, o volume de leis que nós temos no Brasil afora, né, e a diversidade delas, os assuntos que elas tratam, alguns bastante pitorescos, né, como esses dois exemplos que eu trouxe aqui, poderia trazer outros, né, mas senão esse vídeo ficaria quase infinito, debateríamos aqui por encontros e encontros apenas sobre leis desse tipo aqui, pitorescas e meio que sem sentido aí, tá ok? Então, dito isso, agora nós vamos tratar um pouco sobre o aspecto filosófico, né, o como alguns filósofos, né, ao longo da história já enxergaram essa questão legal, né, essa questão da edição e promulgação de leis e de suas finalidades, né, qual seria então a finalidade de tantas leis e da natureza de algumas delas, né? Então, o primeiro filósofo que nós vamos trazer aqui é um que talvez alguns já conheçam, mas provavelmente a maioria nunca ouviu falar, e nós vamos apresentá-lo a vocês aqui. Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre Henry David Thoreau. Henry David Thoreau é um filósofo norte-americano, né? E a obra pela qual ele é mais conhecida, né, além de outras aí, como o Walden, também tem
né, que também é bastante conhecida, mas a principal e talvez a mais influente que ele escreveu, que ele nos legou aí, foi essa aqui, A Desobediência Civil. É uma obra bastante curiosa, bastante profunda, apesar de não ser lá muito extensa, né? Mas ela é muito contundente, bastante mordaz aí na mensagem que ela transmite. Só para contextualizar, Henry David Thoreau, né, Thoreau, escreveu essa obra ao longo, ele conta, na verdade, nessa obra, alguns momentos que ele vivenciou ali, que ele experienciou, inclusive a experiência de ter sido preso por violar a lei. Ele foi recolhido ao cárcere lá, cumpriu algum tempo de prisão lá por violar a lei. Mas o nome da obra, né, a Desobediência Civil, nos remete aí a uma rebeldia, né, a um certo senso de rebeldia ou de não concordar com alguma lei ou algum ato governamental, né, no caso dele aqui do governo norte-americano. E o contexto em que a obra, o enredo da obra ali, dessa narrativa que ele faz, né, das experiências dele, das impressões dele acerca daquele momento histórico, é referente ali a uma guerra que estava sendo travada entre Estados Unidos e o México, né? E na verdade tendo os Estados Unidos como o iniciante, né, como quem deu o primeiro passo em direção dessa guerra, que acabou ali rendendo alguns territórios ao final da guerra aos Estados Unidos, né? E a crítica que Thoreau faz é como ele não concordava com aquela guerra e não concordava com outros aspectos menores ali do contexto político, né, norte-americano, de algumas políticas internacionais que o governo da época estava colocando em prática. Ele decidiu então que, se ele não concordava com aquelas políticas, o melhor que ele deveria fazer era não financiar aquele governo, era não patrocinar aquele governo. E a forma como nós, cidadãos, patrocinamos o governo, patrocinamos as ações do governo, é por meio da arrecadação de impostos, por meio do pagamento de impostos. Então, quando nós pagamos impostos ao governo, nós estamos financiando suas políticas. E o que Thoreau propõe aqui, com a desobediência civil, não é uma revolta armada, não é pegar em armas, não é uma rebelião, não é derrubar o governo, não é algo violento. O que ele propõe, na verdade, é simplesmente não financiar. Então, em certo momento da vida dele, ele decidiu que não ia mais pagar tributos, não ia mais pagar impostos, porque ele discordava daquela política norte-americana. Ele entendia que quando ele pagava os impostos, a parte do valor dos impostos que ele pagava era destinada à manutenção do exército permanente, que estava invadindo o México ali, que no final acabou rendendo alguns territórios que foram ali anexados ao território americano, que até então pertencia ao México. Né? Então ele entendia que, se eu não concordo com isso, eu não vou participar disso. E a forma como eu não vou participar é não financiando isso. Correto? Então era nesse sentido. E ele acabou sendo preso. Ficou lá, fez... inclusive na obra, alguns trechos da obra ali, ele narra ali alguns pensamentos que lhe ocorreram enquanto ele estava encarcerado. Né? Mas é curioso também que ele fala aqui sobre as leis. E é esse fragmento que eu vou ler para vocês agora. Ele faz uma crítica mordaz ali, né, às políticas do governo, e também, ao final, ele fala das leis. Então eu vou fazer a leitura aqui na íntegra do fragmento da obra dele, A Desobediência Civil. Muito entusiasmado, aceito o lema: o melhor governo é o que menos governa. Então aqui já fica evidente que ele, né, tinha ali uma visão bastante radical com relação ao governo, pelo menos naquele momento histórico no seu país. Ficaria contente se ele fosse aplicado pronta e ordinariamente. Entendido ao pé da letra, esse lema significa o seguinte: no que também creio, o melhor governo é o que não governa absolutamente nada. E aí ele complementa: a lei jamais tornou os homens sequer um pouco mais justos.
O respeito reverente pela lei tem levado até mesmo os bem-intencionados a agir cotidianamente como mensageiros da injustiça. Então esse fragmento aqui nos leva aí a pensar em alguns outros momentos históricos, né, em alguns outros filósofos que se debruçaram sobre isso aqui. E nós vamos falar sobre eles aqui nesse momento, fazendo esse link, né? Então, o que ele está dizendo aqui é que a lei, né, nenhuma lei humana, nenhuma lei escrita pelos homens jamais os tornou mais justos. Né? Na verdade, quando nós cumprimos alguma lei humana, alguma lei civil, na verdade nós a cumprimos por coerção, né? E não por contenção, né? Se nós rememorarmos ali a ética, né, a ética platônica, nós temos dois tipos de ética, né? Nós temos uma ética de coerção e nós temos uma ética de contenção. Né? Qual seria a diferença entre essas duas éticas, né, que Platão nos propõe? A ética de coerção é aquela ética, né, aquela forma como nós conduzimos as nossas vidas, como nós nos determinamos no dia a dia, baseado ali no receio de sermos punidos ou de sermos, né, sancionados ali de alguma forma por alguma lei, ou sermos multados, ou sermos presos. Então essa é uma ética de coerção. É aquela que são aquelas leis, aquelas normas de convívio, aquela moral que nós adotamos no nosso dia a dia por medo de sermos punidos. Né? Não é algo intrínseco nosso, não é interno. Né? E existe, né, a ética de contenção. O que seria a ética de contenção? A ética de contenção seria justamente uma ética interna, uma ética baseada nos nossos valores. Nós determinamos nossas condutas de forma justa, de forma honesta, porque nós entendemos que isso deve ser assim. Independente de ter alguma lei, ou alguma lei civil, alguma lei penal, ou qualquer tipo de norma escrita pelo homem, que determine que nós façamos isso, que nós que a gente haja dessa ou daquela maneira. Então são duas éticas diferentes, uma ética de coerção, que é imposta pela sociedade, e uma ética de contenção, que é aquela que você faz porque simplesmente é o correto a ser feito. Né? Seria lá algo mais ou menos o que Immanuel Kant disse lá, o que ele quis dizer com o imperativo categórico, né? Age de tal maneira que as tuas ações possam sempre ser entendidas como valores universais, como normas universais de conduta, né? Seria o imperativo categórico kantiano. Né? Então, é mais ou menos isso, que viria a ser essa ética de contenção. Então, vamos lá. Também, né, fazendo aqui um link com o que Thoreau nos diz aqui nessa obra, nós temos também a questão, nos vem à mente aí uma outra filósofa muito influente, bastante mordaz aí nas suas palavras, que foi Hannah Arendt, né? Hannah Arendt escreveu sobre a banalidade do mal, e na obra dela sobre a banalidade do mal, isso aqui se encaixa muito bem, né? Que ela nos coloca lá, o que ela propõe lá é que o mal se torna banal quando as pessoas simplesmente entendem que elas não percebem que estão fazendo mal. Elas acreditam que estão apenas cumprindo leis. Elas acreditam que cada elemento no sistema burocrático, na máquina estatal, né, uma gigantesca máquina estatal, cada um faz uma pequena parte do trabalho. Né? E quando você faz apenas uma pequena parte do trabalho e não se dá conta da dimensão, das consequências daquela pequena parte que você faz, você acaba banalizando a maldade, às vezes praticada pelo próprio Estado. Né? E ela se refere a isso aqui quando ela analisou lá o contexto da Alemanha nazista. E ela se baseou um dos principais atores da Alemanha nazista no qual ela se baseou para formular essa ideia foi num personagem chamado Adolf Eichmann. Ela analisou ali principalmente o julgamento dele, as alegações que ele fez lá no tribunal, quando ele foi capturado, décadas depois, né, ele conseguiu permanecer um tempo, né, anônimo, vivendo com outra identidade
na Argentina, mas acabou sendo capturado lá pelo Mossad, pelo Serviço Secreto de Israel, e ele foi levado para aquele país onde foi finalmente julgado, aí, anos depois, cerca de 20 anos depois de seus crimes. Né? E ela, analisando tudo que ele alegou ali, analisando seus argumentos, que ele basicamente dizia: olha, eu não cometi crime nenhum, eu apenas estava fazendo o meu trabalho. Eu era apenas um burocrata que estava a serviço do meu país, eu estava apenas cumprindo as leis. Né? Então, e as leis que Adolf Eichmann construiu ali, a sua burocracia eficiente, foi a que permitiu o transporte de milhões de pessoas, né, para os campos de concentração, onde elas, muitas delas, a maioria delas, pelos registros históricos, acabaram sendo executadas. Né? Então, essa visão que Adolf Eichmann tinha de que ele não estava praticando mal algum, ele estava apenas sendo eficiente, o mais eficiente possível, dentro daquela função burocrática que ele exercia no Estado, né, é o que deu a Hannah Arendt a ideia de banalidade do mal. O mal se torna banal quando nós fazemos pequenas ações, né, quando nós somos responsáveis, quando nós nos tornamos pequenas engrenagens dentro de um contexto maior, dentro de um contexto de uma burocracia estatal maior, e nós não nos perguntamos, quando nós abrimos mão de questionar, quando nós simplesmente fazemos parte daquilo ali e não temos a dimensão de onde aquilo vai dar, né? Quais são as reais consequências das nossas pequenas atitudes. Nós não enxergamos o todo, nós fazemos o melhor e da forma mais eficiente possível aquilo que nos cabe, né, sem questionar quais são as consequências daquilo. Essa falta de questionamento, essa falta de senso crítico que nós acabamos sendo levados a agir dessa maneira, né, a não fazer uma reflexão profunda sobre as consequências dos nossos pequenos atos, né, é que acaba possibilitando que o mal se torne banal. Porque quando cada indivíduo não se sente responsável pelo todo, né, o mal acaba se tornando banal, porque se ninguém é responsável, então o mal acaba graçando aí de forma geral. Correto? Então essa é a ideia central por trás disso. Correto? Então, mas, né, Henry David Thoreau não foi o único, né, que enxergou aí as leis dessa maneira. Né, nós vamos agora tratar de um outro filósofo que também nos traz algumas ideias ali relacionadas a leis, né? Será que precisamos de tantas leis, né? Será que elas em tamanha quantidade, né, são realmente necessárias, ou será que não? E é isso que esse próximo filósofo que nós vamos apresentar para vocês aqui nos propõe, né? Essa é a ideia central. Vamos lá então. Então, estamos falando aqui agora de Erasmo de Roterdã, né? Um filósofo, um grande humanista, né? Nos levou aí um pensamento bastante humanista, bastante humanizador, né? Suas obras são muito nesse sentido. E em uma dessas obras ele se preocupou com essa questão, né, da quantidade de leis, né? Será que tantas leis são necessárias? Ou será que nós apenas temos a impressão de precisarmos de tantas leis porque somos tão falhos, né, que se não as tivéssemos, talvez cometeríamos algumas barbáries, né? Nos lançaríamos aí a barbárie, faríamos ainda mais mal do que fazemos uns aos outros enquanto seres humanos. Né? Então é isso que ele propõe aqui, e a ideia dele é bem interessante. Né? Eu vou ler o fragmento da obra e a gente já discute sobre a mensagem, né? Tento explicar aí para vocês a mensagem que ele tenta nos transmitir, tá bem? Então vamos lá. Essa obra dele é chamada Educação de um Príncipe Cristão. Né? E o que ele nos diz é o seguinte: o príncipe bom, sábio e correto é simplesmente uma espécie de corporificação da lei. Quando ele quer dizer aqui de corporificação da lei, ele está dizendo que um príncipe que tenha, né, um governante, na época fazia sentido para ele falar em príncipe, né, porque a maioria dos estados eram monarquias, né,
eram reinos ali absolutos, né? Eram governantes absolutos. Então, quando ele diz aqui que um governante seria a corporificação da lei se ele fosse sábio e correto, né? É isso que eles, a ideia que ele está encerrando ali é que se porventura tivermos na figura de um governante essas características, né, sabedoria e correção de atitudes, lisura, né, não precisaríamos talvez de tantas leis, porque ele próprio seria a lei. Né? Ele não precisaria de nenhum conjunto de normas escritas, porque se ele fosse imbuído dessas características, ele não precisaria se socorrer, não precisaria de nenhuma coerção legal que o obrigasse a ser sábio ou bom. Ele próprio seria a corporificação da lei e governaria da melhor maneira possível. Correto? Então é isso que eles estão nos dizendo aqui, mas ele prossegue. Portanto, ele não economizará esforços para promulgar as melhores leis possíveis, as mais benéficas para o Estado, e não um grande número delas. Um número muito pequeno de leis será suficiente em um Estado bem ordenado, com um bom príncipe e magistrados honestos. E se as coisas forem diferentes, nenhuma quantidade de leis será suficiente. E ele termina dessa forma aqui. Quando um médico incompetente experimenta um remédio após o outro, seus pacientes tendem a sofrer. Então, bastante mordaz ali e nem requer grandes explicações, porque a forma como ele encerra aqui já é brilhante, né? Resume tudo o que ele disse. Né? Então, se porventura um Estado tiver um pequeno número de leis, né, e essas leis forem, obviamente, promulgadas ali por um governante sábio e correto, elas em pequeno número será suficiente para que o Estado funcione de forma bem ordenada, desde que também os magistrados, os juízes que irão julgar, né, com base nessas leis, sejam também honestos. E se as coisas não forem dessa maneira, ou seja, se o governante não for sábio e correto e os magistrados não forem honestos, podemos ter a quantidade de leis que quisermos. Elas jamais serão suficientes, porque aqueles que as promulgam e as operam não são sábios, não são corretos e também não são honestos. Então, de que vale termos tantas leis? Se quem vai, no final das contas, se quem as aprova, em tese é que elas já são aprovadas e promulgadas defeituosas, porque se o governante, ou seja, se o Estado, né, como um todo ali, não for imbuído de sabedoria e lisura, né, e os magistrados também não forem honestos, você pode ter uma infinidade de leis, como nós temos aqui no Brasil, né, mais de 800 leis por dia, em média, segundo o estudo de 2024, que nós mencionamos lá no começo. Né, nada disso valerá. Né? É o que ele está nos dizendo aqui. E ele fecha dessa forma brilhante, né? Que quando um médico incompetente, aqui o médico ele compara ao Estado, então, né? ao governante, ao governo, né? E ele vai experimentar um remédio após o outro, ou seja, vai fazer tentativas e tentativas de leis uma após a outra e, no final das contas, nenhuma delas servirá. Só vai fazer com que o paciente, no caso aqui nós, o povo, soframos pela sua incompetência. Correto? Então, este é Erasmo de Roterdã e esta é a obra dele, Educação de um Príncipe Cristão. Correto? Mas temos outros ainda a debater. Esse aqui então é Michel de Montaigne, filósofo francês, e ele escreveu uma obra bastante extensa, né, no qual ele aborda diversos assuntos. Né? Ele não trata especificamente de lei nessa obra dele, chamada Os Ensaios. Né? Só que em um momento ali da obra, um dos pontos que ele aborda na obra ali é justamente essa questão das leis. Né? É justamente a questão das leis e como elas são modificadas por não serem leis universais, né, por não serem leis
que tenham sido aí mandatos, né, divinos, como se costuma pensar, né, que não sejam leis impostas aí ou criadas por uma divindade, por um ser imanente que rege todo o cosmos e que rege também por consequência as nossas vidas e as nossas ações, né? Por serem leis humanas, elas são modificadas e substituídas e alteradas e revogadas à torta e à direito de acordo a bel prazer, né, e ao sabor aí daquele que momentaneamente está no governo. E é isso que ele nos traz aqui nessa obra, né? É isso que ele expressa aqui. Então essas leis que nós obedecemos, às vezes cegamente, são tão frágeis e tão passíveis de serem modificadas do dia para a noite, basta que se mude o governo e tudo será alterado. E é isso que essa ideia que ele traz aqui nesse fragmento que nós vamos fazer a leitura agora. Em nossa província, aqui mesmo, vi atos que constituíam crimes passíveis da pena de morte tornarem-se legais. E atualmente, obedientes a um partido, estamos expostos, segundo os azares da guerra, a nos tornarmos um dia criminosos de lesa humanidade e divindade, pois se o partido adverso triunfasse, as ideias contrárias prevaleceriam e nossa justiça passaria a ser injustiça. Então o que ele está dizendo aqui é justamente isso. Basta que se altere o governante, basta que se mude o governo, né? Que se mude ali o regente daquele país, que aquilo que até então poderia ser passível de pena de morte, algum crime passivo de pena capital, passaria a ser simplesmente legalizado, passaria a ser autorizado. E aquilo que por vezes você acabou fazendo, né? Basta que aquele partido contrário, que aquele governante de uma ideologia contrária vença, que você está aí lançado à própria sorte, porque as suas condutas, aquilo que você fazia acreditando que era justo, que era legal, passou a ser injusto e você acaba se tornando então um criminoso. É essa a ideia que ele está nos trazendo aqui, correto? Então, a gente vê aí como nossas leis são mutáveis, né? Então hoje a gente tem essa impressão, né, de que, nossa, essa vastidão de lei todas, mas a gente vê aqui ao longo da história, né? Esse texto aqui tem essa ideia de Montaigne aqui, tem pelo menos, tem quase 600 anos que foi escrito, e a gente já vê que lá eles também sofriam, né, do mesmo mal que nós sofremos hoje aqui. É impressionante, né? E a gente percebe também, extrai daqui como essas leis são frágeis, como elas não gozam ali da credibilidade que as leis universais gozam, né? Elas são frágeis, elas são mutáveis, elas são transitórias, né? E a alteração dela fica ao sabor dos homens, né? Não é uma lei universal, inquebrantável, como a gravidade, como leis aí que nos governam, né? Independente de nossa vontade. São leis que, por serem humanas, são tão transitórias quanto o próprio ser humano. Então, uma ideia bastante interessante aqui, proposta por Michel de Montaigne, na obra dele, Os Ensaios, e que se relaciona com o que nós estamos tratando aqui hoje. Correto? Mas, depois de falar tanto sobre filósofos, vamos falar agora um pouco sobre poesia. Pode parecer incrível, mas a poesia também já tratou de leis, né? Mas não é qualquer poesia. Vamos trazer aqui uma ideia que se relaciona com isso aqui, principalmente com esse pensamento de Montaigne, né? Com essa ânsia humana de criar leis, né? De criar normas, de querer moldar a realidade a partir do nosso prisma, a partir do nosso olhar, né? Moldar o mundo, fazer com que as pessoas se conduzam da forma como nós acreditamos que elas devem se conduzir, né? Então, isso foi alvo de um pequeno livro, né? Isso compõe, aliás, melhor dizendo, é um pequeno fragmento de um pequeno livro, mas grande em sabedoria a ser transmitida. Ele condensa muita sabedoria. E essa obra de que nós estamos falando é O Profeta, de Khalil Gibran, escrita em 1923. Então vamos a ela.
Então, como dito, né, essa obra foi escrita em 1923 por Khalil Gibran. É uma obra sensacional, é um livrinho fininho, né, mas que condensa ali um grau de sabedoria, um grau de humanidade, nos transmite ali, se tivermos uma leitura atenta, porque ela é escrita em forma de poesia, tem muita linguagem simbólica, né, nem tudo, não é uma linguagem utilitarista, então você vai ter que fazer uma certa abstração mental em alguns fragmentos ali para entender o que Gibran quis nos dizer em alguns textos, em alguns fragmentos ali, né, mas é simplesmente espetacular, correto? Então, mas eu pensei apenas esse pequeno fragmento aqui porque ele se relaciona com o que nós estamos falando aqui hoje, especialmente com o que Montaigne colocou lá, né, sobre essa volatilidade, sobre essa impermanência das leis humanas, né? Então, vamos lá ao que Gibran nos deixou. Então, eu vou contextualizar antes a obra, que eu acho que fica melhor aqui para vocês, correto? O livro, O Profeta, ele é escrito da seguinte maneira, né? Ele conta ali uma história, né, de um personagem fictício chamado Al-Mustafa. E Al-Mustafa veio de uma ilha, veio de um lugar distante e viveu ali por 12 anos, mais ou menos, por 12 anos num povoado, numa outra cidade lá chamada Orfalese, né? Então, nesse tempo que ele viveu ali, as pessoas não deram muita importância para ele, mas certa feita, quando ele resolveu retornar para sua ilha, né, as pessoas então perceberam que só naquele momento de perda, né, quando eles iam perder Al-Mustafa, né, que era um homem muito sábio, eles se deram conta de que, né, ele era alguém importante, alguém valioso para aquela comunidade. Então, no momento da partida dele, quando o navio dele estava chegando ao porto, né, que ele estava prestes a embarcar, as pessoas foram até ele e nesse momento de irem até ele começaram a lhe fazer perguntas sobre diversos assuntos, né? E então perguntam sobre os filhos, sobre compra e venda, sobre propriedade, sobre uma série de assuntos ali, né? Sobre o amor, principalmente, né? Ele fala muito do amor de forma muito bela nessa obra e falam também, perguntam para ele sobre as leis, né? Sobre o que seriam as leis, para que serviriam as leis, né? E o que ele diz aqui é bastante interessante, se relaciona muito com a ideia de Montaigne, né? E por isso que eu pensei esse fragmento. Quando perguntado a ele, fale-nos sobre as leis, a resposta dele começa dessa forma, né? Deleitam-vos a fazer as leis, no entanto, mais vos deleitais em as desrespeitar. Como crianças brincando junto ao oceano a construir castelos de areia, com persistência para logo os destruírem alegremente. Então é isso que ele coloca aqui, e se relaciona ali, quase que se encaixa, quase que é um complemento à ideia de Montaigne, né? Então ele coloca aqui que nós, humanos, nos deleitamos, né? Gostamos de criar leis, né? Gostamos de impor a nossa vontade aos demais por meio das leis, né? Mas nos deleitamos ainda mais em violá-las, né? É como se quando você violasse uma lei, você se sentisse sobre-humano, como se você se colocasse acima da lei, acima do bem e do mal. Então é a ideia mais ou menos que ele está querendo nos transmitir aqui, que é essa nossa vaidade humana, essa rebeldia humana, esse desejo humano de transgredir algo que nos parece ser inato, né? Algo que está impresso em nós, é a ideia que ele está transmitindo aqui. Então nós gostamos, né? Nós nos deleitamos em criar leis, só que nós gostamos ainda mais, nos deleitamos ainda mais em desrespeitá-las, né? Então ele faz essa comparação, que somos como crianças que junto ao oceano construímos castelo de areia, ou seja, sabemos que aquilo ali não é duradouro, sabemos que um castelo de areia é algo que vai ser destruído muito em breve, né? Quer por nós mesmos, quer pela maré, que quando subir vai varrer o castelo e ele vai deixar de existir. Então nós empregamos esforços ali, persistimos em construir, mesmo sabendo que aquilo ali é temporário, né? E quando isso acontece, a gente vê essa destruição com alegria, né?
Parece um paradoxo, mas é isso que ele quer dizer, né? Então, este é Khalil Gibran, a obra dele, O Profeta, e esse fragmento se relaciona com o nosso assunto aqui de hoje. Mas agora vamos sair, passamos pela filosofia, fomos até a poesia e vamos falar um pouco de mitologia. Será? Aqui nós vamos fazer um experimento mental, vamos fazer um exercício. Convido vocês a fazer um exercício. E se, né, é só uma suposição, uma proposta, mas aí vocês avaliam se faz sentido para vocês ou não, se explica, né, o mundo, se explica as leis aqui, né, melhor dizendo, né, já que é o tema que a gente está debatendo hoje aqui, as leis, a quantidade de leis, né, que nós temos, né, se a ideia que eu vou propor aqui explica o motivo delas serem editadas em tamanha quantidade, em tamanha variedade, né. E se porventura, né, a ideia de promulgar tantas leis, de termos tantas leis, seja apenas para nos manter ocupados em cumpri-las ou descumpri-las, seja apenas uma forma de moldar a nossa realidade, enquanto uma espécie de estado profundo, ou pessoas ou grupos, né, que realmente detêm o poder e que precisa que as pessoas, que a população, que a sociedade se veja ocupada nesse emaranhado de burocracias legais aí, nesse infindável, né, para que eles façam o que realmente lhes apetece, né, o que eles querem fazer, sem que nós os incomodemos. Será que seria essa a ideia das leis? Né? E aqui é curioso a gente pensar na etimologia da palavra parlamentar. Parlamentar significa simplesmente, né, vem lá do vocábulo da raiz parlar, né, que significa falar. Então é por isso que a gente vê lá no Congresso, nas assembleias legislativas dos estados, nas câmaras municipais, vê os nossos legisladores nesses 3 níveis aí falando pelos cotovelos, né? Porque esse é o ofício deles, é debater, é falar, né? Mas será que esse não seria um artifício? Será que esse não seria apenas uma forma com que essas pessoas por trás do governo, que realmente detêm o poder, o poder em última análise, se valem, né? Não seria um mecanismo do qual eles se valem, esse emaranhado de leis, essas burocracias infindáveis, para nos manter ocupados, criar uma realidade para que nós nos ocupemos dela e não voltemos os olhos para o que eles estão fazendo ou tentando fazer? Será que não seria isso? Pois é, a mitologia grega nos traz aí um exemplo que talvez ajude a construir essa ideia e que talvez nos dê uma noção de que esse teria um fundo de verdade, né, o motivo de termos tantas leis. E para isso vamos nos socorrer então, como dito, da mitologia. Eu apresento para vocês aqui, né, uma personagem da mitologia grega, não sei se vocês já ouviram falar, mas essa aqui é uma imagem ilustrativa apenas, mas seria uma ninfa chamada Eco. Né? E quem é Eco? Eco, inclusive, esse nome que nós temos daquele efeito sonoro, né, de uma palavra dita em determinado ambiente, que ela acaba se propagando muito mais do que além da nossa, a partir do momento que a palavra é dita, ela acaba sendo repetida várias vezes, né, tendo aquele efeito de eco, né, por reverberação, por sofrer ali alguma ampliação devido a determinados ambientes que propiciam esse efeito, né? Ela reverbera muito mais, né? Então eco vem daí, né? A palavra eco que nós temos hoje no nosso vocabulário, deu eco, eu falei e deu eco, né? Isso que a gente costuma falar vem dessa personagem aqui, dessa ninfa, né? da mitologia grega, que ela tem o nome de Eco. E quem era Eco? Na mitologia grega, Eco é uma ninfa, uma divindade relacionada às águas, de radiante beleza, mas com uma característica peculiar, ela era muito tagarela. Então, Eco, na mitologia grega, era conhecida, além por ser muito bonita, por ser muito bela, ela também tinha ela tinha essa característica, ela era verborrágica, ela falava aos 4 ventos, ela falava demais.
né? Ela era muito falante, ela era tagarela, como a gente colocou aqui, né? E essa característica dela não passou desapercebido de do Deus dos deuses, como nós vamos ver. Então aqui, né, nós podemos ver que o Deus dos deuses, né, Zeus percebeu essa característica de Eco, né, viu que ela parlava demais, que ela falava demais, né, e falou, vou fazer bom uso disso. Ou melhor, vou fazer um uso ardiloso disso. E foi o que ele fez. Então eu vou ler o fragmento para vocês aqui. Na lenda, sua habilidade única de falar pelos cotovelos foi percebida por ninguém menos que o próprio Zeus, que não tardou em fazer uso escuso e em proveito próprio do dom da bela ninfa, e, sabendo que Eco tinha capacidade de falar incessantemente, contava com a ajuda da ninfa para que distraísse Hera com sua verborragia, no intuito de cometer atos de adultério com ninfas imortais. Então vamos fazer um exercício aqui. Vamos substituir Zeus por governante ou por grupos que têm o interesse de nos manter ocupados aí numa burocracia sem fim, né? Numa burocracia legal, infindável, por meio da promulgação, revogação, alteração tão constante e tão volumosa de leis que nós temos, né? Então Zeus representaria esse cara, nós seríamos então Hera, nós seríamos aqui, seria o povo, né? Hera, a esposa de Zeus, então, que é enganada, né? Seríamos então, estaria nos representando a sociedade, Hera seria então a sociedade, né? E a ninfa Eco seriam então os nossos legisladores, seriam os nossos parlamentares, né? E eles então, por meio dessa falácia toda, por meio dessa verborragia toda, por meio dessas alterações constantes de leis ali, muitas delas, como nós vimos lá no começo, que não ligam nada ao lugar nenhum, ou que são às vezes cômicas, ou muitas vezes são cômicas, né? São até passíveis ali de chacota, né? Seria então o papel deles. Então o governo se valeria dessa particularidade do poder legislativo, né, dos parlamentares, né, para nos manter iludidos, para nos enganar, enquanto aqui como Zeus, né, cometia adultério com ninfas e mortais, então cometeria ali atos de improbidade, atos de corrupção, atos de desvio de dinheiro público, tudo em proveito próprio, em proveito dos seus, enquanto nós nos mantemos aqui nessa realidade criada por esse conjunto de leis, nos preocupamos em cumprir, deixar de cumprir e tudo mais. Correto? Então percebe que é bastante curioso, né? E aproveito para dizer aqui que na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para um artigo, né, publicado ano passado na revista Jus, no qual eu discuto isso aí também um pouco mais aprofundado. Correto? Trago inclusive esse conceito aqui. Tá bem? Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês nesse domingo, né? Espero que tenham gostado, espero que seja de algum proveito, que tenha sido interessante para vocês, né? Essa questão toda das leis, né? Quantidade, por que temos tantas, né? Será que precisamos de tantas leis assim? Será que se tivéssemos governantes sábios e corretos e magistrados honestos, um volume muito menor, né, uma quantidade muito pequena de leis seria suficiente para que tivéssemos um Estado, uma sociedade melhor ordenada, né, ao invés dessa imensidão de leis, né, que nós temos aí, ficamos com a nítida impressão de que não nos ajuda tanto, né, porque em última instância quem opera o sistema não é imbuído daquelas qualidades lá que nós vimos, né, que nos foi apresentada lá por Erasmo de Roterdã, né? Sabedoria, correção, honestidade. Então isso seria a base, né, para os homens de Estado, aqueles que julgam, aprovam as leis, governam, né? E sem essas qualidades, nenhuma quantidade de lei vai ser suficiente para que tenhamos um Estado ordenado e uma sociedade justa.
correto? Então era essa a mensagem que eu queria transmitir para vocês, espero que tenham gostado do conteúdo. Deixo aqui o meu abraço e até o nosso próximo encontro.